Fala pessoal, meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e esse é o último vídeo de uma série chamada Casamento, uma viagem a dois. Se você chegou aqui agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo demais que você veja os outros. Tem uma playlist aqui nesse canal, tem várias playlists falando de vários assuntos, mas tem uma playlist chamada Casamento, uma viagem a dois, onde estão essa série de vídeos, tá? Tem outros vídeos também falando de casamento, eu recomendo que você veja todos, mas é muito importante que você veja esses 4 vídeos dessa série. No primeiro vídeo eu falei sobre o que é o casamento, a revelação de Deus, né, para os homens, entre os homens no casamento. Falei no segundo vídeo quais são os deveres das mulheres, porque sim, nós temos deveres, nós temos coisas a fazer. O casamento eu falei que é um ministério, um sacerdócio, um serviço que você presta a Deus, tá? E falei no terceiro vídeo sobre os deveres do marido. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre os deveres de ambos, tá? Aqueles que os dois compartilham. Por quê? Porque tem coisas que são só para o marido e coisas que são só para a mulher, tá? Por exemplo, no primeiro vídeo eu falei que a mulher tem que obedecer o marido. Mulheres sujeitai a vossos maridos. Tá tudo lá. Quer mais aprofundamento, você vai ter que ver aquele vídeo lá, tá? Eu não vou entrar aqui nesse ponto todo. Mas isso é um dever da mulher. O marido não tem que obedecer à mulher. O marido faz a vontade da mulher porque a ama, mas ele não tem que obedecê-la. Não existe uma obrigatoriedade do marido obedecer à mulher, mas tem da mulher obedecer ao marido, tá? É uma via de mão única. A mulher obedece ao marido. Ponto. E o marido tem que amar a esposa. Veja, isso é muito importante. O marido tem que amar a esposa não tem necessariamente que amar o marido. Ah, mas como assim? Vai estar casado sem amor? Ora, esse negócio de casar por amor é um negócio ocidental muito recente, de certa forma. Casamento nem sempre foi por amor. Casamento, uma grande parte da história foi por conveniência, né? Foi por questões de dinheiro, questões de manter em família, né? Tem, por exemplo, um caso muito maravilhoso na Bíblia, que é o casamento do Isaac com a Rebeca. Como é que se deu o casamento do Isaac com a Rebeca? O Abraão mandou o servo dele ir até a família do próprio Abraão e trazer uma mulher da família para casar com o Isaac. No caso, essa pessoa era a Rebeca. E ele foi. O Isaac talvez nem soubesse do que estava acontecendo. Ele nem sabia, ele não escolheu. Quem escolheu foi o pai. Na verdade, nem o pai viu quem era. Só mandou trazer uma mulher. E se ela fosse feia, horrorosa, né? Eles não colocaram os dois para conversar e ver se ia dar alguma coisa, se eles iam se apaixonar. Não. A Rebeca aceitou vir casar com um cara que ela não conhecia. E deu que quando eles se viram, eles se apaixonaram. Ótimo, maravilha, excelente, tá? Mas o amor não foi, a paixão não foi o incentivo para casamento, não foi o motivo pelo qual eles se casaram, tá? Não foi por esse motivo que eles se casaram. Então, não existe isso na Bíblia de que tem que casar por amor. Eu recomendo que se case por amor. Nós vivemos numa sociedade, num mundo diferente hoje, que você não tem que casar mais por esses motivos. Mas é evidente, case com alguém que tem princípios e valores que você tem. E de preferência que você o ame, tá? Que você a ame. Mas jovem, você é jovem, né, e vai se casar, não procura casar com a menina que você está apaixonado primeiro, não. Não faça isso, tá? É melhor que você case com alguém que você está apaixonado, claro, mas busque primeiro escolher conscientemente uma boa moça que tema a Deus, que sirva a Deus, que vai ser uma boa esposa. E aí você ah, com certeza vai se apaixonar por ela. E se você não se apaixonar, você vai ter que amá-la de qualquer jeito, tá? Moça, você é jovem, você tá procurando um marido para casar, não procura se apaixonar. Você vai procurar um cara de novela para você se apaixonar, vai ser um BO. Acredite, vai ser um problema. Procure um bom homem, um bom moço, respeitador, trabalhador, de família, que tema a Deus, que vai te honrar. E você vai se apaixonar por ele com certeza, tá bom? É assim que deve ser. Mas a mulher, por que eu falo que a mulher não tem necessariamente que amar o marido? Porque uma vez a minha esposa, ela levantou essa questão, porque ela 2 filhos pequenos, nós temos 2 filhos que já não são mais tão pequenos, mas eles ainda eram muito pequenos, e ela veio me trazer isso com um peso muito grande, uma consciência muito pesada. Ela disse que amava as crianças mais do que me amava, e entendia que não era o padrão bíblico. Para ela, ela tinha que amar a Deus e depois amar a mim, para depois amar eles. E não é assim, tá?
É assim pro marido, tá? Eu tenho que amar primeiro a Deus, depois amar a minha esposa e amar depois os meus filhos. Eu tenho, tá? Ela não. Ela tem que amar a Deus e depois ela pode amar quem ela quiser. É isso, gente. É o que a Bíblia está dizendo. Não inventa, não inventa. Não quer, mas ser melhor. Não, não inventa, tá? É melhor que você case casado, que você case apaixonado. É melhor que você case apaixonado, mas não é o que a Bíblia diz. Não é um padrão, tá? Se você casar, uma vez alguém veio me questionar, fulano casou, provavelmente foi por dinheiro, não tá errado? Não necessariamente. A Bíblia não diz que você tem que casar por amor. A Bíblia não dá motivo para você casar. Case por isso. Não, não dá, não existe isso. Não inventa, tá bom? Não inventa. A Bíblia diz por que você tem que estar casado e como você tem que estar casado. Agora, porque você vai se casar, o problema é teu. Se você escolher o motivo errado, o problema é teu. Não vem pôr a culpa depois em ninguém, na Bíblia, em nada. É você que escolheu errado, tá bom? Motivo errado. Casei porque era bonita. Isso é motivo certo? Casei porque tinha dinheiro. É motivo certo? Casei porque, enfim, sei lá, sabia tocar piano. A Bíblia não dá motivo. Então, casou, motivo é seu, o problema é teu também. Agora, vai ficar casado do jeito que a Bíblia quer. Tá certo? Então, ah, existem as coisas que são do marido, que são das mulheres, né? São coisas que são de cada um e ponto. E tem coisas que são para os dois. E nós vamos falar disso hoje, então, bastante. Tá bom? Vamos lá. Acompanhe comigo aqui na Bíblia. Lembrando sempre, deixa um comentário para mim do que você está achando. Se você está gostando, se você já tinha ouvido falar nisso antes. Se você gostar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de escrever, não se esqueça de deixar o sininho ativo para você receber notificações de quando eu postar outros vídeos, tá? E não se esqueça de ver os outros vídeos também, que é muito importante. Vamos lá, então, nós vamos ler, vamos nos concentrar aqui em 1 Coríntios apenas, tá bom? Em 2 pontos aqui em 1 Coríntios, mas só em 1 Coríntios, tá certo? Primeiro que a gente vai começar é 1 Coríntios capítulo de número 7, e vamos começar no versículo 3 em diante. O que está acontecendo aqui? O que acontece na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Paulo está respondendo uma série de questionamentos sobre várias coisas, porque é um povo que tem muito novo convertido, eles ainda têm muita questão com idolatria, com sexo, com tudo, tá? Com casamento, tem uma perseguição já começando, tem muita coisa acontecendo. Então, Paulo vai responder sobre vários temas. É sempre muito importante você ler tudo para você entender, tá? Paulo faz uma coisa chamada digressão. O que é isso? Ele vem no assunto, muda de assunto, volta para o primeiro assunto, aí volta para o segundo assunto e fica mudando assim, intercalando poucos assuntos. Às vezes você pensa que entendeu porque você lê um pedaço, mas depois ele volta a falar daquele assunto, então sempre leia mais, né? Leia o capítulo anterior, o próximo, leia a carta inteira de preferência, tá certo? E aqui ele vai falar de casamento em vários pontos, como eu falei já no outro vídeo, no capítulo 6, ele fala sobre a união do homem com uma prostituta, né? Que vai virar uma só carne também, porque é um casamento, tá bom? O sexo é o casamento, já falei no outro vídeo, você vê lá. Aqui ele começa a falar sobre questões de casamento, tá? E aqui ele vai dar ensinamentos que alguns deles mudaram um pouco a minha vida, mudaram um pouco a minha forma de ver as coisas. São muito importantes. Vamos começar aqui, ó. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte ao marido, tá? Da mesma sorte a mulher ao marido. Do que ele está falando? Ele está falando aqui sobre... Vamos voltar um pouquinho antes para a gente entender. Tá? Deixa eu começar de novo. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele está falando sobre relação sexual. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, para ele, o ideal, para o Paulo, o ideal é que eles não tivessem casamento, não tivessem relação sexual nenhuma. Lembrando que relação sexual é casamento, casamento é relação sexual, tá bom? Casamento se dá nisso. Quando eu me deitei a primeira vez com a minha esposa, eu me casei. Casamento não é quando o padre ou o pastor casa, ou no cartório, não. Casamento é relação sexual. Então, para ele, o ideal seria, não casa, fica solteiro, entrega a sua vida para Jesus. E aí a gente vai entender mais para frente por que ele pensa assim. Vamos falar disso.
Mas aí, por causa da prostituição, né, é melhor que cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido, para que eles não se envolvam com relação sexual ilícita. É melhor eu estar casado, eu ter a minha esposa, para eu não ter relação sexual ilícita. É para eu não deitar com uma hoje, com outra amanhã, para eu não, por causa do desejo, eu acabar me envolvendo em alianças, tá? Porque sexo é aliança. E aí, nós devemos pagar, o marido tem que pagar a mulher a devida benevolência, aquilo que lhe deve. E da mesma sorte, a mulher tem que pagar o marido. Do que nós estamos falando no texto? Do que o texto está falando? Está falando sobre relação sexual. O marido tem que pagar aquilo que deve à mulher, a mulher tem que pagar o que deve ao marido. Veja, eu já vi muita gente falando assim, ó, casamento não é só sexo. Não, casamento não é só sexo, mas é também sexo. Sexo faz parte do casamento, tá? Casamento é vida sexual, sim. Tem que ter vida sexual e você deve isso ao seu cônjuge. Marido, você deve sexo à sua esposa. Mulher, você deve sexo ao seu marido. Ele casou com você para ter sexo. Você casou com ele. Você tem que dar sexo para ele. Entende? Então, muitas mulheres, às vezes fica um pouco mais velha, tal, tem uma dificuldade hormonal, é evidente, tem essa questão sim, mas algumas nem têm dificuldade hormonal, mas fazem um jogo de ter posse, né? Não quero dar sexo, não quero fazer sexo, sexo não é tudo, vai ficar sem sexo. Não pode acontecer isso. Você deve isso. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Veja, se eu me casei com a minha esposa, se eu aceitei viver com ela, se eu entreguei a minha vida, meu corpo para ela, e mais uma vez voltando a falar, nós somos um corpo só. Quando eu me caso, eu me torno um corpo só. Deus me olha assim, ele olha para mim e para minha esposa e vê uma pessoa só. É assim que ele escolheu ver. São as palavras dele. É de Deus que está falando isso. Ele escolheu olhar para mim, para ela e ver uma pessoa só. Nós temos o mesmo corpo. Então, ela não é dona do corpo dela. Eu sou. E eu não sou dono do meu corpo. Ela é. Também, né? Nós somos donos em comum ali, tá bom? Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Veja, se eu me casei com a minha esposa, se eu aceitei viver com ela, se eu entreguei a minha vida, meu corpo para ela, e mais uma vez voltando a falar, nós somos um corpo só. Quando eu me caso, eu me torno um corpo só. Deus me olha assim, ele olha para mim e para minha esposa e vê uma pessoa só. É assim que ele escolheu ver. São as palavras dele. É de Deus que está falando isso. Ele escolheu olhar para mim e para ela e ver uma pessoa só. Nós temos o mesmo corpo. Então, ela não é dona do corpo dela. Eu sou. E eu não sou dono do meu corpo. Ela é. Também, né? Nós somos donos em comum ali, tá bom? Então, mulher, você deve sexo para seu marido. Marido, você deve sexo para sua esposa. Você tem que pagar isso. Quando vocês se casaram, ninguém me falou. Bom, realmente, deveriam ter falado antes, tá? Eu faço questão de falar disso quando eu vou aconselhar casais. É preciso entender isso. Isso é uma dívida, você deve. Está no casamento, você precisa pagar isso. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela incontinência. Veja só, vocês não podem se privar. Você, marido, não pode privar a sua esposa e você, esposa, não pode privar o seu marido. Eu tenho certeza que eu estou falando muito mais com mulheres do que com homens, né? Mulheres têm muito mais dificuldade em relação ao hormonal. E se você tem uma dificuldade física de saúde, você precisa procurar um tratamento. Converse com seu marido, procure um tratamento. Você tem que se tratar porque você deve isso a ele. Você deve isso a ele. Entenda isso. E você, marido, deve isso à sua esposa. Vocês não podem se privar. Tá? Se o marido casou, o casamento tem sexo, ele sabe que tem sexo no casamento e ele não tem sexo no casamento. O que vai acontecer? Ele vai ser tentado pelo diabo.
E isso não é desculpa para você adulterar. Não é desculpa. Ah, adulterei porque eu não tinha relação sexual com a minha mulher. Ela não queria fazer sexo comigo, e aí eu fui lá e tive com outra mulher, fui num bordel, né, tive relação com a prostituta. Isso não é desculpa para você cometer adultério. Não é. Mas sim, mulher, você será cobrada por isso. Não é desculpa para o marido, mas sim, você, mulher, será cobrada por isso. Jesus, com certeza, vai te cobrar. Seu marido pecou, culpa dele e sua também, tá? Porque você devia a ele e ele não teve, e ele foi tentado porque você não pagou o que devia a ele. Entende isso? É pesado, mas é sério e é a palavra de Deus, tá bom? Então, por que eu posso me privar da minha esposa? Quando eu posso me afastar dela, não ter relação sexual com ela? Para orar, para jejuar, para eu me consagrar a Deus, para eu fazer coisas que são mais elevadas do que isso. Veja, casamento é algo elevado, é coisa santa. Casamento é coisa santa. Sexo é coisa santa. Sexo é casamento. Casamento é sexo. Tá? Isso é, tá aqui, ó, é junto, é ligado. Tá bom? Se o casamento começa na relação sexual, então o sexo é sim uma parte importantíssima, necessária do casamento. Tá bom? Então, o sexo é santo. Tá? É claro que tem gente que vai perverter aí a relação sexual de alguma forma, mas o sexo no normal, lembra sempre do normal, tá? No padrão, é santo. Então, para eu fazer algo mais santo, como jejum e oração, consagrar a Deus, aí eu posso, mas com consentimento mútuo. Eu tenho que falar para ela, meu bem, não me procura essa semana, eu preciso fazer um período de jejum, de consagração, de oração, tudo bem para você? E ela vai dizer, tudo bem. Ou não, ela pode dizer que não está bem, que ela precisa, que ela está passando por um período muito forte de hormônios, ela precisa descarregar, e eu não posso deixar ela com desejo. Veja, mulher é a mesma coisa. Ah, porque a mulher do manto, a mulher é dirigente do ciclo de oração, é irmã não sei do que, e é pregadora, e ela não pode ter relação sexual porque tem que se consagrar, não sei o que. Se o marido deixar, ela pode. Se não, não pode. Ah, mas meu marido não é crente, ele não entende isso, que eu vou pregar e eu preciso de um tempo para me consagrar, não quero ter relação com ele, que eu estou em consagração. Você tem primeiro compromisso com ele, depois com a igreja, tá? Mesmo ele não sendo crente. E a gente vai ver Paulo falando disso mais para frente. Vamos ver os próximos textos aqui. Veja só. Ainda no capítulo 7, tem muito mais coisa aqui no texto que a gente não vai discorrer, tá? Tem muita coisa e eu quero focar apenas nessas questões aqui. Mas leia todo o capítulo com muita atenção, leia mais de uma tradução, leia mais de uma vez, veja com muito cuidado para que você entenda. Tem muita, mas muita coisa aqui que vai mudar a sua vida, talvez, tá bom? Algumas coisas mudaram a minha vida. Então, vamos lá. Vamos ler a partir do versículo de número 32. Veja só. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a mulher. Veja só. Paulo está falando que ele gostaria que o homem tivesse sem cuidado. Sem cuidado aqui, no contexto, ele está falando sobre cuidar das coisas, né? Tem que cuidar de várias coisas neste mundo. E se o homem não tivesse que cuidar de outras coisas, ele poderia cuidar das coisas de Deus, tá? Então, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Veja, Paulo gostaria que o homem não tivesse envolvido com mulher por causa disso, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, certo? Em como há de agradar o Senhor. O cara é solteiro, ele pode dedicar a vida dele com missões, ele pode jejuar todo dia, ele pode orar o tempo todo, ele pode sair pregando pela praça, aí pelas ruas aí. A vida dele pode ser essa, ele pode morrer por Jesus a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, tá bom? Mas, veja, versículo 33. O que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Veja, o solteiro pode viver a sua vida para Cristo tranquilamente, sem dor de cabeça nenhuma. Ele pode morrer por Jesus, ele pode ir daqui para a África, ele pode ir para a Coreia, ele pode ir para os lugares mais perigosos, que ele vai morrer lá, ele sabe que vai morrer, ele pode ir tranquilo. Pode tranquilo. Ele pode se entregar ao pastoreio, para fazer tudo. Tudo. O que ele falar assim, isso aqui agrada a Deus, eu vou fazer. Faz.
Mas o casado não. O casado, ele tem que cuidar das coisas do mundo e de como agradar a sua mulher. Olha que coisa impressionante. Muita gente entende, pensa que pode faltar em casa com a esposa por causa da igreja. Não pode. Não pode. Ah, eu queria me entregar ao ministério com força. Eu já vi muitos casos desses, né, de homens que queriam ser pastores, ser presbíteros, ser pregador, e a mulher não queria acompanhar, não queria ajudar, né, e aí com a dificuldade ele né, não quis ir, acabou não indo e tal. É difícil, não dá para ir. Não dá, é muito complicado. Se a mulher não quiser estar junto, não dá, tá? E ele fala assim: poxa, eu vou deixar minha mulher para fazer a obra de Deus, Deus vai entender. Não vai, não vai e não vai, tá? Então ele já está dizendo: se você fosse solteiro, você podia. Como você é casado, você deve a alguém, você deve a sua esposa. Você deve, tá? Você tem que cuidar do mundo e como há de agradar a sua esposa. Eu, durante muito tempo, não entendi isso. E falhei com a minha casa, com a minha esposa, muitas vezes. Depois que eu entendi isso, a minha vida mudou muito. Porque, infelizmente, eu gostaria muito de me dedicar muito mais à obra de Deus. Eu gostaria muito. Não posso. Eu gostaria e não posso, tá? Por quê? Porque eu tenho uma esposa. E a minha obra para com Deus agora é ela. Ela primeiro. O resto depois. Nenhuma das irmãs da igreja não tem que morrer por nenhuma delas. Eu tenho que morrer pela minha esposa, tá? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa. Então, marido, homem, você casou? Sua prioridade maior de todas neste mundo é com a sua esposa. Não se esqueça disso. E aí, da mesma forma, versículo 34, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A virgem aqui é evidente que é a mulher que é solteira, né? Porque, lembra, sexo, casamento, tudo relacionado ali. A virgem não é casada, não deitou com ninguém ainda. A mulher casada é aquela que já não é mais virgem, que já teve relação. Então, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Veja só. Olha só que coisa, como a gente vê muita gente errando nisso, né? Às vezes a mulher é pregadora, é pastora, é missionária e tal. O marido não é nem crente às vezes. E o marido, ele fica cada vez mais distante da igreja. Por quê? Porque a mulher deixa as coisas de casa, deixa o marido para cuidar da igreja. Tá errado. Tá errado. É lindo, isso é um dom maravilhoso que Deus deu. Ela canta, ela prega, ela faz tudo. Deus deu um dom maravilhoso, fantástico. Mas ela tá amarrada com o marido. Com o marido. E entenda uma coisa. Eu sei que existe uma culpa, né? Algo que pesa assim, poxa, mas eu não posso deixar a obra de Deus por causa do meu marido, da minha esposa. Deus me deu um dom para eu usar. Deu. Mas você não será cobrado por não usar o seu dom para cuidar do seu marido ou da sua esposa. Ele pode ser cobrado. Ela pode ser cobrada. Você não. Porque isso é a vontade de Deus. Isso aqui são as palavras de Jesus. É Jesus que ensinou para o Paulo. Ora, se eu deixo de fazer a obra para cuidar da minha esposa, é a vontade de Deus que eu estou fazendo. Entende? Isso aqui é muito sério, você precisa entender isso. Todo casal precisa entender isso. Se você entender que isso é um ministério, é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é algo que Deus deu para a gente viver, para a gente fazer e agradar a Ele, você vai se dedicar ao seu casamento com muito mais vontade, com muito mais alegria, com muito mais prazer. Vai servir a Deus e vai ser muito mais feliz. Vamos para o último texto aqui. Nós vamos ler aqui, ó, Eclesiastes, capítulo de número 9, tá? Capítulo 9. E nós vamos ler o versículo de número 7 ao 10. Esses versículos aqui. Veja só. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho, que tu fizeste, debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria.
Veja só, esse é um texto muito forte, muito profundo. Nós podemos ser felizes nessa terra. Nós podemos nos dedicar à felicidade nessa terra. É Deus falando aqui. Vai, come com alegria, bebe com alegria, aproveita, goza a vida com a mulher que você ama. Todos os dias, a sua porção na terra é essa. Talvez você não ganhe muito dinheiro, talvez você não tenha um bom carro, uma boa casa, mas aquilo que Deus te deu, tudo que você tiver, aproveita, come bem o seu arroz com feijão, bebe gostoso o seu suquinho, senta com a sua esposa e ame ela, se dedique a amar a sua esposa. Faça isso tudo com muita vontade. Essa é a nossa porção nessa terra. Então viva com alegria, tá? O casamento é para ser um lugar de alegria, para você viver feliz, para você se dedicar a ela e ela se dedicar a você e vocês se dedicarem aos filhos e a Deus. Então, se dedique, tá? Busque viver com alegria todas essas coisas. Se você é mulher, se dedique a seu marido. Esse é o homem que você escolheu para você casar. Seja feliz, trabalhe com alegria para ele, por ele, para Deus. Seja submissa, sujeita a ele. Cuide dos filhos. E você, homem, você casou com essa mulher. Você escolheu ela para casar. Ame ela, se dedique a amar ela. Ah, mas ela me faz raiva. Se dedique a amar ela e você vai ver como as coisas vão mudar. É impressionante como, mulher, se você se dedicar a servir o seu marido, é impressionante como ele vai fazer tudo por você. Homem, é impressionante como se você se dedicar a tratar a sua mulher com amor e carinho, ela vai se dedicar a fazer tudo por você. E é assim que Deus escolheu para ser e ele sabe exatamente como funciona. Então faça, se dedique, viva com alegria, tá? Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você aproveite o seu casamento, que você aproveite a sua vida, tá? Que você não carregue peso desnecessário. Viva com alegria, viva com prazer. Tenham prazeres, não neguem o prazer um ao outro, tá? Sejam felizes, se dediquem na felicidade. É isso que Deus escolheu para mim, escolheu para você, escolheu para cada casal. Um casamento bem estruturado revela e glorifica a Deus. Então, glorifique a Deus no seu casamento todos os dias. Espero que você tenha gostado desses vídeos, dessa sequência de vídeos. Espero que tenha te ajudado bastante. Espero que possa abençoar a sua vida e que você possa abençoar outras vidas compartilhando com mais pessoas, tá bom? Espero você nos próximos vídeos. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar. Não deixe de se inscrever nesse canal, deixe um comentário. Não deixe de mandar para outras pessoas. E até um próximo vídeo. Que Deus continue abençoando sua vida, seu casamento, a sua casa, em nome de Jesus.